Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Diana Santos, estou atuando na Escola Superior do Ministério Público da União como assessora de planejamento estratégico, monitoramento e desenvolvimento organizacional. Nesse vídeo, a gente vai dar uma continuidade naquele assunto sobre planejamento estratégico e falar um pouquinho sobre objetivos e indicadores. Lembra? A gente falou que a estratégia é justamente um caminho, mas um caminho ele precisa ter aonde a gente vai chegar. A gente não caminha à deriva. Então a estratégia ela serve para isso, para dar um direcionamento. E esse direcionamento, esse lugar onde a gente quer chegar, a gente, né, traz aí enquanto objetivos e indicadores. Vai trazendo para uma coisa mais concreta, o que está muito ali na parte da imaginação, né, na parte mais abstrata aí dessa área de conhecimento. Então, os objetivos, os indicadores, é o que vai fazer a gente acionar, né, a nossa área de operação, é onde a gente vai concretizar, de fato, o que foi pensado ali na missão, na visão, né, e sempre pensando nos valores, tudo isso muito integrado. E aqui na escola, foi todo um trabalho muito colaborativo. E no ano de 2024, foram então pensados e elaborados 11 objetivos estratégicos e 16 indicadores que estão associados aí a esses diferentes objetivos estratégicos. Mais importante do que pensar só nesses números, né, e talvez até em tentar decorar quais são todos os nossos objetivos, o que é muito importante a gente saber é que tudo que é feito na escola é feito com esse olhar de que tem um alinhamento, né, ele tem um propósito, ele tem uma razão de ser. Queremos chegar em algum lugar. Então ele vai estar associado com algum objetivo estratégico, um ou mais. E tudo isso vai estar bastante conectado. Também é bastante razoável da gente pensar, que isso pode mudar com o tempo. A gente vai, de novo, aprendendo, né, resolvendo, outras coisas surgem que não foram planejadas ou que no momento anterior não foram possíveis de serem, pensadas, né, com antecedência e com planejamento, e aí a gente precisa de fato fazer os ajustes aí necessários. Então esse é o nosso a nossa visão atual, o que a gente tem em termos de documentos, mas, o que é o objetivo maior desse vídeo aqui, e dessa conversa que a gente está tentando trazer para vocês, através dessa série de vários vídeos, é justamente aproximar do dia a dia das pessoas todo esse pensamento, todo esse planejamento, tudo isso que foi colocado em termos de estratégia, está posto ali no nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. E como é que a gente pode enxergar isso? Então pensamos ali na nossa, atuação finalística, o que que a escola precisa fazer, a gente começa com a missão. A missão fala: "Precisa fazer aperfeiçoamento de membros e servidores". E aí a gente, né, precisa se colocar: "Bom, mas qual que é o objetivo para esse próximo ciclo?". E um dos objetivos colocados aí para o nosso eixo de ensino foi justamente atender de forma eficaz às necessidades de aprendizagem dos integrantes do MPU. Então a gente não quer só oferecer mais cursos. Não temos aí um objetivo de sair de um ano e dobrar no ano seguinte, triplicar no ano seguinte a quantidade de cursos. A escola tem uma preocupação com o que está sendo entregue, né? Será que o que a gente está fornecendo é o que o MPU precisa? Então, para responder essa pergunta, né, a gente se coloca ali, primeiro que esse é um objetivo, a gente quer alcançar isso, e aí a gente começa a pensar que ações são possíveis, né? E como é que a gente pode mensurar isso? Como é que a gente enxerga se estamos alcançando ou não? Então, esse é um objetivo, por exemplo, que tem 2 indicadores, né? A gente tem um indicador que olha para o nosso plano de atividades para ver como é que está a execução. Então, nosso plano de atividades, ele vem dos ramos, das sugestões externas da escola, né? Não é a escola que escolhe quais são, exatamente todas as atividades. A gente trabalha num filtro, né, numa organização, depois de receber tudo isso que é posto
de fora, né, do nosso público-alvo. Então a gente recebe atividades, né, faz todo um trabalho ali de colocar isso dentro de um calendário, colocar dentro de um orçamento que a escola tem, para poder fazer essa oferta no ano seguinte. Então, um dos nossos indicadores é justamente olhar para isso. Será que a gente está executando a contento esse plano de atividades, né? Quanto que a gente está acertando dentro desse planejamento? Mas o outro que eu trouxe aqui de exemplo para vocês também é muito importante. Ele fala aí, ó, do percentual de demanda nas atividades de ensino e de pós-graduação. Esse é um indicador que nos leva a entender: será que a gente está ofertando o que a gente deveria ofertar? Eh, então a gente tem aí uma quantidade de vagas ofertadas e a gente tem uma quantidade de procura dessas vagas. E olhando essa proporção, a gente tem uma noção de que, olha, determinado tema teve muito mais gente procurando do que a quantidade de vagas que foi ofertada. E isso, gente, é informação importantíssima para a tomada de decisão, alinhado a esse objetivo, alinhado à missão da escola, alinhado à visão da escola. Então, a partir do momento que a gente consegue monitorar e identificar, a gente consegue, né, pensar, então isso precisa de uma reoferta, a gente precisa ampliar, a gente precisa disponibilizar isso na nossa plataforma aberta, aprender, para que mais pessoas possam acessar. E essas decisões, elas são tomadas e elas são validadas muito em cima do que a gente pensou lá atrás, né. Em 2024 a gente pensou: "Olha, a gente precisa fazer uma entrega boa, como é que a gente pode medir e como é que a gente vai monitorar?". Então hoje, na prática, a gente consegue encontrar aí os campeões de interesse, por exemplo, dentro do nosso relatório de monitoramento, que é o nosso painel de contribuição. E da mesma forma, a gente também faz os alertas. E aqueles cursos que tiveram uma procura muito baixa? Para esses casos, a gente olha individualmente, né, para tomar uma decisão e entender o que que aconteceu, né? Cada caso é um caso e a partir do entendimento disso, dessa tomada de informações e de decisão, a gente consegue cada vez mais se aproximar a esse objetivo alinhado a tudo que a gente colocou anteriormente, a missão e a visão da escola. Um outro objetivo, que também eu acho que é bem tangível para as pessoas entenderem como é que toda essa conversa, né, todo esse olhar de estratégia, como é que isso sai do papel e vai para a prática, é o nosso objetivo 9 de fortalecer as competências e habilidades dos integrantes da escola para aprimorar o desempenho institucional. Então, na perspectiva gestão, existe esse olhar. São as pessoas da escola que fazem as coisas acontecerem. E para a gente ter melhores entregas, mais eficiência, a gente precisa investir nessas pessoas, nas suas competências e nessas suas habilidades. Mas a escola foi para além disso, né? Na hora de mensurar, de falar assim, então será que a gente está atingindo esse objetivo? Será que basta, né, a gente falar pessoas, né? Procurem capacitação. Façam aí um plano de capacitação interna e cada um por si, né, faça uma quantidade de treinamentos anuais. Não, a escola foi um pouquinho além, ela tomou para si e falou: "Olha, a gente vai medir isso a partir de um percentual de servidores capacitados por iniciativa da escola". Então, para não ficar num posicionamento, né, de, reação, a escola se propôs a agir. E essa ação, a gente tem isso muito concreto. Então, desde 2025, né, desde o comecinho do ano, isso foi pensado, né, lá em 2024, a escola começou a promover a chamada Semana Pedagógica. Então, uma das grandes dificuldades, uma das grandes dores das pessoas sempre foi: "Poxa, mas eu tenho tanto trabalho para fazer, as equipes são tão reduzidas, como é que eu vou parar para ficar me capacitando? Como é que eu vou parar para ficar, eh, né, correndo atrás aí de conhecimento?", que é importante, que as pessoas até querem, mas, né, ficava nessa dúvida de como fazer isso. Então a escola, através da sua administração superior, promoveu a semana pedagógica, uma semana onde as atividades finalísticas da escola não estão acontecendo, elas são pausadas. Então a gente tem a possibilidade de dar um foco muito grande
para que as pessoas possam, de fato, se concentrar na capacitação. E para além disso, né, também com uma construção muito colaborativa, com a participação de secretários, da administração e até das próprias pessoas podendo opinar sobre o que elas acham que é mais importante, os conteúdos do que é ofertado nessa semana pedagógica. Então, é ação muito concreta do dia a dia. Acredito que praticamente todos os servidores passaram ou pela primeira semana ou pela segunda semana que a gente conseguiu fazer esse ano, com como resultado, como uma ação concreta de algo que foi pensado ali no planejamento estratégico, né, que foi imaginado e que vai ter uma continuidade. Então, a tendência é que a gente consiga realmente, de fato, cada vez mais fortalecer aí esses conhecimentos através desse tipo de ação. E aí a gente trouxe aí só 2, né, e temos muitos e muitos exemplos, porque eu reforço, o que a gente faz na escola precisa e está conectado com os nossos objetivos estratégicos, com a nossa visão, com a nossa missão e permeado pelos nossos valores. Então esses muitos, né, instrumentos, eles acabam se conectando. E aí, né, são quantos? São 11 objetivos estratégicos com 16, indicadores. E eles precisam de um monitoramento. A gente precisa estar sempre com o olhar do que está sendo feito, como é que está sendo feito, se estamos alcançando. E para fazer isso, a escola fez então um novo relatório, uma nova visão. O PDI, ele conta para a gente o que é o plano, né, o que a gente pretende fazer. Ele estabelece ali uma série de diretrizes, de regras, mas a gente precisa agir, a gente precisa fazer. Para ver essas coisas acontecendo, a gente recorre então a um outro instrumento chamado de painel de contribuição. É uma publicação trimestral. Aqui a gente trouxe para vocês algumas telinhas só como exemplo, né? Então, nessa primeira telinha, a gente tem aqui informações numéricas de o que aconteceu na escola. Esses daqui são dados do segundo trimestre de 2025, né? Então, no segundo trimestre de 2025, a gente já tinha ofertado mais de 8.000 vagas, né? A gente já tinha mais de 8.000 pessoas inscritas e a gente conseguiu, certificar mais de 4.000 pessoas. E aqui embaixo a gente tem um exemplo de como que os indicadores, eles são apresentados de uma forma muito mais gráfica, visual, eh, e se valendo de um dos principais valores que foi estabelecido no planejamento estratégico, a transparência. Então isso daqui você encontra no nosso portal, lá na parte de a escola, documentos na parte normativas, tem um submenu chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. Lá você encontra tanto o PDI na íntegra, quanto todos os nossos relatórios até o momento. A cada trimestre a gente vai divulgando ali os novos relatórios. Mas o PDI é só isso? Não, o PDI é muito mais do que isso, né. O PDI é um documento bastante denso, que traz informações diversas sobre a escola. Então a gente encontra informações como as instalações físicas, o que que a escola oferece em termos de estrutura para promover todos esses cursos. Então temos ali, uma sala de apoio aos docentes, né, a chamada sala dos professores. A gente tem um espaço específico para a nossa coordenação, eh, desculpa, a nossa CPA, né, o nosso grupo que faz ali a avaliação, a comissão, própria de avaliação. Temos uma sala exclusiva para psicopedagogia, para um atendimento mais, personalizado, para um auxílio que eventualmente os alunos precisem. A gente tem um cuidado com a acessibilidade. Vocês podem ver tanto a acessibilidade física, como a acessibilidade no site, né, uma série de ações que são pensadas e tomadas, e elas estão todas descritas, elas estão todas orientadas a partir do PDI. E para além disso, a gente também encontra dentro do nosso PDI informações sobre a gestão financeira e orçamentária. Veja bem, aqui não é a informação do número, né? A cada ano a gente tem um orçamento diferente, o orçamento também é algo vivo, tem muitas modificações,
mas é no PDI que a gente vai entender como é que isso é é colocado dentro da escola, como é que isso é distribuído. Então a gente entende que, diferente de em outros lugares, aqui na escola superior você vai ter uma divisão. O que que é o orçamento e a gestão para o ensino? O que que é o orçamento e a gestão para a pesquisa? O que que é o orçamento e a gestão para a extensão, né, nossa área finalística. Para além disso, a gente vai encontrar várias informações sobre tecnologia, sobre sistemas, sobre a divulgação, né, como é que a escola pretende, se fazer presente nas nossas mídias sociais, como é que a gente trabalha toda a comunicação de uma forma bastante genérica, né, porque o dia a dia a gente acaba se usando de outros instrumentos para isso. Um outro ponto importantíssimo de conhecer é justamente o nosso projeto normativo pedagógico. Então, estamos aqui numa escola, a gente precisa explicar, então, o que que é essa proposta, né? Como é que é a descrição das nossas modalidades, como é que é o nosso processo seletivo para os nossos docentes, quais são as diretrizes que a gente tem de titulação, de desenvolvimento pedagógico. Então, são várias informações que aparecem ali na forma de políticas, que estão muito bem detalhadas e que serve de insumo para a gente poder, trazer ainda mais detalhes nos nossos regulamentos, nos nossos editais. Então é a partir do PDI que a gente encontra toda essa orientação. Nossa, e aí quando você acha que já tem muita coisa, ainda falta mais um pouquinho. O PDI, ele também traz as informações sobre a nossa pós-graduação, né, assegurando os padrões claros e continuamente alinhados ao desenvolvimento institucional do MPU. Ele fala sobre o nosso plano de atividades, que é aquela espinha dorsal da execução, né, ele traduz, o plano de atividades é que vai traduzir, né, o PDI em ações calendarizadas e de forma mensurável. Ele traz também a nossa política editorial, que vai afetar aí o nosso boletim científico, a nossa revista e as obras avulsas e coletâneas. E é isso, né. E por que que a gente então convida cada um de vocês que está aí assistindo esse vídeo hoje a conhecer o PDI, o nosso PDI. Conhecer o PDI, gente, é conhecer a escola, é você entender no detalhe por que que a gente faz o que faz, né, o que está nos direcionando, aonde a gente quer chegar, né, o que temos de embasamento para todos os nossos normativos, para todos os nossos nossas ofertas acadêmicas, para todas as atividades que a gente faz. Então, por mais que pareça que, não estou ligado necessariamente ali na área finalística, saiba que o trabalho que você faz tem impacto e ele tem ligação. E ele vai ter conexão com o objetivo estratégico, ele vai ter conexão com os nossos valores, ele vai ter conexão com a nossa missão e com a nossa visão. Então ele está aí disponível justamente para a gente cada vez mais alinhar as expectativas, reduzir qualquer tipo de ruído e manter uma transparência muito grande nessa temática. Deixo então um convite para vocês não só acessarem o nosso site, mas também assistirem os nossos outros vídeos. Minha colega Dione e eu fizemos um esforço para trazer para vocês todo esse conhecimento e espero que seja bastante útil.